Agora vamos para os dois, Rafael. Os dois laterais nessa sua escalação, os laterais históricos da seleção brasileira. Rafa? Olha, e eu quero deixar claro aqui, ô Gabriel, que assim, muitas dessas escolhas eu tenho algumas referências de ter visto e outras não. E eu diria que boa parte desses jogadores que estão na minha seleção eu não vi jogar. Vem mais de ter visto depois, em arquivos, em pesquisas, em estudos mesmo, de fato, do que ter visto esses jogadores em campo. Então, provavelmente vai ter uma galera que vai ter uma memória afetiva um pouco maior com outros jogadores que não estarão nessa lista. E todo mundo está livre para discordar e, como você disse, deixar a opinião aí nos comentários. Mas meus dois laterais são Cafu e Júnior. E aí eu tenho o primeiro que não foi campeão mundial com a seleção brasileira, que é o Júnior. E aí o Roberto Carlos ficou de fora e provavelmente seja um ponto de discordância, porque o Roberto Carlos também é gigantesco na história do futebol brasileiro. Primeiro, em relação ao Cafu, o Cafu não tem o que falar, né? O Cafu disputou simplesmente 4 Copas do Mundo, uma delas como capitão, e foi o capitão do Penta, é lembrado até hoje, é respeitado mundialmente. Talvez tecnicamente não tenha sido o melhor lateral, viu? Se a gente for pegar aqui, muitos dizem que tecnicamente, e até concordo, o Daniel Alves é um lateral, foi um lateral tecnicamente melhor que o Cafu. O Leandro foi um lateral tecnicamente melhor que o Cafu. Jorginho, em 94, foi um lateral tecnicamente melhor que o Cafu. Mas o Cafu, ele reunia, além de uma técnica muito boa também, ele tinha todo o aspecto da liderança e da linearidade. Foi um jogador sempre muito regular. Ninguém disputa 4 Copas do Mundo à toa. Então o Cafu ele serve muito bem essa lateral e foi capitão de uma conquista. E o Júnior entra porque, na minha visão, ele foi o lateral de uma das seleções que mais encantou o mundo, que foi a de 82, além de ter disputado também a Copa de 86. O Júnior, ele é um jogador muito moderno, e aí entra um dos critérios que eu utilizei em alguns momentos na escolha dessa seleção, que é em relação ao que o cara representava para o período dele. O Júnior foi lateral direito, o Júnior foi lateral esquerdo, o Júnior foi meia. Então, um jogador ser multifunção, numa época em que a gente não tinha tão fixo esse conceito no futebol, do cara ser multitarefa, é muito diferente. Então eu coloco o Júnior porque ele fez parte de uma seleção histórica, ele é um jogador moderno para a época dele, e é um aspecto que vai um pouquinho mais para o nível técnico do que necessariamente de conquistas, porque se a gente for parar para pensar também de conquistas, temos o Roberto Carlos com penta e com 3 participações em Copa do Mundo, mas acabei indo para esse lado um pouquinho mais um pouco mais pioneiro do Júnior, de ter sido multifuncional para a sua época, para o período em que ele jogou. E essa, como você bem disse, né, Rafa, é a percepção também. Muita gente que acompanhou até o próprio Tele Santana pode discordar da gente lá do Zagallo, né? Porque aquela seleção era mágica de jogar, muita gente guarda com uma recordação muito boa, né? Aquela nostalgia bacana. Então, é exatamente isso, né? É muito difícil. Eu acho que essa lista, quando a gente está falando de comparando um e outro em épocas diferentes, ela realmente é muito complicada de se fazer, mas vale a brincadeira, vale aqui a lista, vale a discordância, a polêmica, e como você bem disse, galera, coloca nos comentários aí a sua escalação ideal e vamos comparar, né? Comparar aí para ver qual que é a opinião de vocês também. Na sua é Roberto Carlos ou Gabriel? Cara, eu acho que também vou com o Júnior. Óbvio que na minha nostalgia, Rafael Mendonça, iria Roberto Carlos, né? Ainda mais que eu fui um jogador frequente de Wing Eleven, né? Então o Wing Eleven, o Roberto Carlos era maravilhoso no videogame, a gente colocava ele no ataque, aquilo ali, meu amigo. Aquele chutezinho do Roberto Carlos não tinha quem desse conta dele. Mas tudo bem, Rafael Mendonça, vamos